Então a gente vai ver os exercícios desse último contest da disciplina. Então o primeiro exercício dos polígonos, você vai ler dois conjuntos de pontos, né? Um referente a um polígono convexo e outro a um polígono côncavo qualquer, na verdade, né? Ele não dá restrições para esse polígono, a não ser que ambos não são degenerados, ou seja, ah, dado três vértices, eles não são colineares, né? Não tem um vértice redundante, digamos assim. E a gente quer determinar se o polígono B está estritamente dentro de A, né? Estritamente porque um ponto de B não pode estar dentro de nenhuma aresta do polígono A. As duas soluções que eu vi, né, que o pessoal fez também, eu tinha lido alguma coisa sobre isso. A primeira seria você pegar todos os pontos, juntar tudo num conjunto só, tanto de A, tanto de B, e fazer o fecho convexo, aplicar o convex rule nesses pontos. Se o B está totalmente dentro de A, então o polígono A, que é um polígono convexo, ele é o fecho de né, quando você junta todos os pontos, não pode ter nenhum ponto de B dentro do fecho de A, porque isso quer dizer que tem um ponto de B que está fora do polígono. Ah, ele, né, se ele está fora do polígono, ele vai ter que entrar no fecho, porque o fecho ele vai sempre contornar todos os pontos, né? Ele vai na definição que a gente viu, né, na aula passada. Eu vi que, né, algumas explicações, e faz algum sentido, esse problema ele pode ter muitos casos específicos, muito caso degenerado. Por exemplo, quando a gente tem, né, que os vértices de B estão exatamente nas arestas de A. Se não tivesse o estritamente aqui, isso não seria problema. Mas como não pode acontecer isso, dependendo de como foi a implementação do convex rule, de repente ele ignora, né, pontos colineares, então às vezes tem um ponto de B que está na aresta e a gente não vai perceber isso e vai falar, não tem nenhum ponto de B na, no fecho, então tá certo. Mas não seria o caso. Mas eu acho que o Rodrigo fez a implementação por esse caminho e não teve problema. Eu não reparei se na implementação ele lida com a questão dos pontos colineares. Outra solução, essa eu não me atentei muito, mas ele faz uma triangulação, ou seja, ele pega esse polígono convexo e divide em triângulos, e a triangulação com polígono convexo é fácil, até você pega um ponto e aí depois você vai traçando até todos os outros vértices, né, que formam triângulo. Ah, e aí você faz uma busca binária pelos ângulos, né? Você procura o triângulo em que cada ponto de B vai se encaixar. Então você simplifica, né, antes pelo método de de estender a semirreta ao infinito, a gente teria que testar para todas as arestas. Aqui a gente já vai conseguir fazer uma busca binária, então diminui muito o intervalo de busca para ver em que ponto aquele ponto se encaixa, em que triângulo, ou se não se encaixa, né? Que é o caso que ah, não tá dentro do polígono. O Davi está comentando que fez por esse segundo método e colocou o material que ele se baseou. Depois no YouTube eu vou deixar o link na descrição. É sempre interessante ter mais material para se basear. Tudo bem nesse então? Mais algum comentário? Esse foi um dos que, né, só os que eu realmente olhei melhor é o do Skyline, o problema de geometria e o Hide and Seek no final. São os que eu vou comentar mais a fundo. Então, o segundo, sim, o Skyline. ah, Basicamente, a gente tem um conjunto de retângulos, né, no exercício, com a vantagem que estão todos alinhados ali na parte inferior. E a gente quer saber o contorno que esses retângulos estão formando, né? Ele pede para imprimir, digamos, os pontos de mudança. Então, né, o primeiro ponto aqui seria o 1, 11. Aí depois essa altura vai mudar aqui no ponto 3, vai passar a ser 13. Depois no ponto 9 ela vem aqui para o 0. No 12 sobe para o 7 e assim por diante. Então, a gente está preocupado com os contornos. Até alguns retângulos eles até somem nessa brincadeira. Eles estão aqui interior aos outros dois. E assim a gente vai fazendo. Esse aqui tem
pelo menos duas soluções possíveis. A primeira é a que eu vi que quem fez foi por esse caminho, que seria fazer meio que por força bruta. Você não tem um intervalo, né, muito grande, as coordenadas vão de 0 a 10.000 e não são tantas construções assim. E o algoritmo ele fica na ordem de n quadrado. Para chegar em n quadrado, em caso, né, que a gente tem todas as construções, todos os retângulos e todos eles são muito grandes. Então, eu nem sei se quantos casos de teste vão chegar nessa complexidade. Mas basicamente o que a gente faz nesse método é construir um vetor para todas as coordenadas, né? Um vetor V aqui porque não consegui pensar em outro nome para ele. E cada posição desse vetor vai armazenar a maior altura naquela posição. Então, sempre que a gente vai ter a entrada de um retângulo, né, com a coordenada esquerda, a altura e a coordenada direita, a gente vai percorrer todas as posições de VL até VR, ou seja, né, todas as coordenadas que aquele retângulo está presente, e a gente vai atualizar as posições do vetor se for necessário, ou seja, se essa altura desse retângulo for maior do que a altura que já tem lá naquele vetor. E aí no final, depois de fazer todas as leituras com essa atualização de intervalo, a gente vai percorrer esse vetor printando os pontos de mudança, digamos assim, né? Sempre que mudar o valor do vetor, comparando com a posição anterior, a gente printa aquela coordenada e aquela altura. Então essa é a primeira solução, funciona, passa no tempo, porque não é um exemplo tão grande. Mas se o problema fosse um pouco maior, a gente poderia ter problema tanto de tempo como de espaço, até, né? Já que a gente tem esse vetor para cada coordenada, de 0 a 10.000. Se fosse só tempo o problema, talvez a gente pudesse pensar em alguma estrutura de dados que trabalha com range carry, que faz essa atualização de intervalo de forma eficiente. É uma possibilidade também. Mas a solução que eu pensei aqui foi usando line sweep, que foi aquela estratégia de varredura que a gente viu na semana passada. A ideia é o seguinte, a gente fazer uma varredura considerando os pontos de início e fim dos retângulos. Então a gente vai ordenar todos os pontos, considerando o ponto de entrada e saída, por assim dizer, que é para a gente saber como que a gente vai passar essa reta, né? A reta passando uma reta vertical que passa do começo até o final dos retângulos. E aí, sempre que a gente chega num ponto, ah, se for de início, a gente vai pegar a altura dele e vai jogar num conjunto. Um conjunto porque eu quero que esses dados sejam ordenados. E sempre que eu sair do retângulo, eu vou tirar do conjunto. E eu vou olhar sempre para qual que é a maior altura do momento. Sempre que eu tiver uma mudança nessa maior altura, né, seja quando eu for inserir ou retirar um valor do conjunto, eu vou printar essa alteração. Então, acho que é mais fácil ver, né, simulando um, um exemplo. Então, eu peguei a figura que ele já dá mesmo, mais fácil, não tive que desenhar nada. Eu vou usar um multiset, né, não um set, porque pode ter alturas repetidas e quando um retângulo termina, eu quero tirar uma vez só aquela ocorrência e não todas. Então, por isso que eu uso um multiset para permitir repetição. Então, no começo, né, minha reta começa ali no primeiro ponto do retângulo. Né, seria essa entrada aqui. Então, na coordenada 1, entra um retângulo de tamanho 11. Eu vou colocar essa altura no multiset. Houve uma mudança em qualquer maior altura, que eu estou considerando que esse conjunto está em ordem decrescente. Então, eu vou olhar para o primeiro elemento do conjunto. É diferente do anterior, né? Antes era 0. Então, eu vou printar na coordenada 1, altura 11, porque houve essa mudança. Indo para o próximo ponto, é o começo desse próximo retângulo. Eu insiro a altura 6 no conjunto, mas não houve mudança em qual que é o maior retângulo, né? Quando eu olho o primeiro elemento do conjunto, ainda é 11, então não faço mais nada. Insiro esse novo retângulo, altura 13, agora sim, houve uma mudança em qual que é a maior altura. Quando eu olho o primeiro elemento, agora é 13, não mais 11. Então eu vou printar 3 e 13. Termino o primeiro retângulo, então o valor 11 vai sair do conjunto, mas isso não altera qual que é o maior valor do conjunto, né? Se fosse ele aqui o primeiro, aí sim alteraria. Como não altera, eu só continuo. Sai o outro retângulo, sai o 13. Agora sim, quando eu eliminar o elemento 13, a maior altura vai passar a ser 0, certo? Então, agora eu vou printar o 9 e o 0,
já que quando eu removi, houve essa alteração na maior altura. Tudo bem? Basicamente o método é seguir isso. Aqui eu acho que eu nem termino, vou só mais um pouco para frente. Ah, a vantagem disso é que agora a gente conseguiu diminuir a complexidade tanto de tempo como de espaço. A gente não precisa mais de um vetor tão grande, né, para cada coordenada. Agora os vetores é só em cima das construções. Nesse problema dá na mesma, porque a gente tem 5.000 construções, e aí eu vou armazenar uma entrada para o ponto de início, uma entrada para o ponto de fim do retângulo, então vai ficar 10.000 também. Mas pensando no problema que a gente tem um intervalo de coordenadas maior, por exemplo. E em relação a tempo, também tem um certo ganho, porque agora eu vou percorrer cada ponto do retângulo, né? Então, vou aí n, e aí inserir e remover do conjunto, a complexidade é log de n, então meu algoritmo ficou n log n ao invés de n quadrado. E usando essa técnica do line sweep que a gente viu na aula passada. O código, quando a gente usa line sweep, não costuma ficar tão complicado, né? É só um forzinho ali mesmo em cima de algum vetor, alguma coisa. Aqui eu fiz essa função para comparação. O importante aqui é o critério de desempate. Por quê? Eu vou ordenar com base na coordenada x, certo? Mas é possível que eu tenha vários retângulos começando na mesma coordenada. Nesse caso, eu quero que pelo segundo parâmetro, que é a altura da minha tupla, eu quero que ele deixe em ordem decrescente também. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, no mesmo ponto, um retângulo com altura 10, outro com 20, outro com 15, se eu tivesse nessa ordem, por exemplo, ele ia ver, digamos que a altura anterior fosse menor do que 10. Como é o primeiro ponto, com certeza seria. Então, eu falo assim, opa, 10 é a maior altura, né, uma altura nova, mudou a maior altura do meu conjunto, então ele vai lá e printa um 10. Aí ele vai para o próximo ponto, ele vê um 20, opa, mudou a maior altura de novo, printa um 20. Então fica redundante, né? Esse um 10 não devia ter aparecido, a maior altura nesse ponto é 20. Eu não devia nem ter olhado para o 10 e para o 15 aqui eu realmente não vou olhar. Então, para garantir isso, quando eu tenho empate na coordenada x, eu vou deixar ordenado de forma decrescente pela, pela altura. Então, quando eu começar pelo 20, vou ver que essa é a maior altura, vou printar, e depois o 15 e o 10 vão entrar no meu multiset, mas eles não vão interferir nisso daqui. Como a maior altura é 20, ele não vai printar nem 15 nem 10. Tudo bem? Então, essa é só a função para comparação para a gente trabalhar no conjunto. Aqui eu simplesmente leio, né, essas minhas construções e para cada construção eu vou jogar uma tupla no meu vetor, onde eu tenho a coordenada e a altura, e um valor aqui, sei lá, booleano, embora eu acho que eu coloco como inteiro aqui, simplesmente para saber se é o início ou o fim do retângulo. Então, né, a coordenada mais à esquerda eu considero como início e a mais à direita eu considero como o fim do retângulo, para poder fazer o line sweep. Ordeno isso pela função de comparação que eu criei, né, pensando em ordenar pela coordenada x, mas desempatando pela altura, quando tem empate. Insiro a altura 0 no meu conjunto, no multiset com as alturas, e aí eu vou fazendo aquele processo. Se eu estou no início de um... eu estou passando pelo retângulo, a ponto de início dele, olhando para aquele terceiro elemento da tupla. Eu vou ver se essa altura é diferente, é maior do que a altura que eu tenho no meu multiset. Eu estou inserindo no meu multiset sempre valor negativo, né, comparando com o valor negativo, inserindo o valor negativo, que é já que o conjunto, né, o set, ele coloca de forma crescente os elementos, para não ter que mudar a função de comparação dele, eu simplesmente insiro o inverso, e aí olho, né, como vai ser o maior valor positivo, quando inverto o sinal vai ser o menor valor negativo, certo? Então, olhando para a altura, vejo se ela é maior do que o que está no conjunto, se for, vou printar, e de qualquer forma vou inserir isso no conjunto. Se não, se é um ponto de fim, certo? Eu estou saindo do retângulo, então
Eu vou olhar para a altura anterior, né? Eu salvo ela, porque pode ser, a maior altura anterior pode ser justamente o que eu estou removendo, então eu vou salvar isso. Vou remover. Aqui eu sou obrigado a usar lower bound e tudo mais, porque se eu faço dessa forma, né, colocando um valor, isso aqui retorna um iterator. Mas se eu passo um valor, ele vai remover todas as ocorrências daquela altura. E eu quero remover uma, uma ocorrência só. Depois de remover, aí sim eu vou comparar a maior altura anterior, antes da remoção, com a altura que ficou. Se for diferente, ou seja, se eu removi a maior altura que tinha, então eu vou printar esse novo valor. Então é simplesmente implementar a ideia que a gente viu ali. Não é tão problemático, eu acho. O cover points eu acho que era um exercício bem tranquilo também. Ele dava um conjunto de pontos e a gente precisa determinar o menor triângulo que contenha todos esses pontos. E o ponto, nesse caso, pode estar na aresta, não é no primeiro exercício, que os pontos têm que ser estritamente interior ao nosso polígono. Mas o que facilita esse problema, né? Se fosse só isso, talvez fosse é, mais divertido. Mas o que facilita é que esse triângulo tem que ser isósceles e dois dos seus lados estão nos eixos coordenados, certo? Então, com isso, eu não sei se eu faço algum comentário, eu acho que nem comento mais nada, mas eu vou simplesmente ver qual que é o ponto extremo, digamos assim, quando a gente soma as coordenadas, né? O maior xy. E aí a gente vai passar a hipotenusa por esse ponto. Eu acho que esse não tem tanto problema. Esse eu acho que todo mundo fez também. Então, podemos avançar. Esse exercício já era mais divertido. Acho que foi com esse que eu perdi o maior tempo da semana, né, pensando na maratona. Resumindo, né, o objetivo do problema são dados dois projéteis, que são dois triângulos, e a gente tem que determinar se eles se intersectam e em qual momento. E se a gente tiver a intersecção correr mais de uma vez, então a resposta é o primeiro momento do encontro, né? Então ele vai dar os pontos de cada triângulo e vai dar esses dois vetores que vai apontar a direção, o sentido e digamos que a velocidade, né? O quão rápido ele se desloca nessa direção e sentido também, certo? Então a primeira coisa que a gente pode observar é que quando ocorrer um encontro, o primeiro encontro vai ser sempre entre um ponto de um triângulo com uma aresta do outro, certo? Então, por exemplo, esse caso aqui, esse ponto, essa extremidade do triângulo encontrou essa aresta. A gente pode inclusive ter encontro de ponto com ponto, mas estou considerando que esse ponto pertence a uma aresta, então estou incluindo nesse caso. Agora, aresta com aresta, né, se eu continuar andando com esse triângulo, a gente vai ter intersecções de arestas, mas a primeira, o ponto de entrada, né, o furo, entre aspas, nesse triângulo, é feito por um ponto, certo? Ah, acho que isso é intuitivo, mas não sei exatamente como provar a afirmação, mas acho que é algo que dá para aceitar, certo? Tá, com isso, o que a gente pode pensar agora, né? Sei lá, antes, só a partir disso, sem querer pensar muito mais, não estava com muita ideia de como fazer algum tipo de definição geométrica e usar propriedade, não tinha pensado em como fazer isso. Então eu tentei pensar como um problema de busca. E aí eu tentei fazer com busca ternária, porque era um problema de minimização, de minimizar. Basicamente eu pegava a distância do ponto à aresta, e conforme eu vou aumentando o t, né, ele vai diminuindo a distância, até que chega um ponto que começa a aumentar, que é depois que tem a intersecção. Então eu estou buscando justamente o ponto de mínimo dessa função, né, a função da distância do ponto à aresta. O ponto de mínimo, se ele for igual a zero, quer dizer que houve intersecção, né, encostou o ponto na aresta. E aí eu fazia isso para cada ponto e para cada aresta do outro triângulo. Mas deu TLE, não passou no tempo. Aí eu tive que olhar com o problema com mais cuidado. Então, bom, primeiro, né, agora a gente está lidando só com ponto e com segmento. Aí, claro, eu vou ter que testar todos os pontos de um triângulo para todas as arestas do outro e depois invertendo, né, os pontos desse triângulo para as arestas desse. Mas, pelo menos, eu estou com um problema mais simples. Eu estou
trabalhando com um ponto de um triângulo e com uma aresta do outro. E aí definindo melhor essas coisas, usando aí um pouquinho de GA. Ah, não sei se vocês vão se lembrar, mas já a gente vê a equação vetorial da reta e ela cai como uma luva nesse problema, porque a gente tem um ponto inicial, sei lá, um ponto Q aqui que eu chamei, a gente tem um vetor diretor V, que aponta a direção aqui da minha reta, e na forma vetorial a gente tem esse parâmetro T, que nesse problema ele vai representar justamente o tempo. Né? Então, o que a gente vai querer no final é justamente encontrar o T para que ocorra o encontro aqui. Então, essa é uma forma conveniente da gente representar essa nossa reta, certo? E o que mais que a gente tem? Bom, esse ponto né, é como se ele estivesse andando aqui conforme a gente varia o T, certo? Então, no instante 1, por exemplo, ele vai vir para cá, no instante 2 para cá, e claro que a gente está trabalhando com valores racionais aqui, então a gente tem vários pontos aqui no meio. Da mesma forma, essa aresta, digamos assim, ela também está avançando conforme o vetor u que estava aqui. Eu tirei para não ficar muita coisa na tela. De forma que em um certo ponto eles vão se encontrar. Tudo bem? O que a gente sabe desse ponto de encontro, se é que ele existe, é simplesmente que ele está dentro desse segmento A mais TU, que seria esse ponto aqui, e B mais TU, que seria esse ponto. Então, se esse ponto de encontro que a gente quer existe, ele está em algum lugar por aqui. Tudo bem? Então, a gente pode chamar esse ponto de C mais TU, porque eu quero é olhar para esse ponto aqui. Certo? Eu tenho um ponto C que está entre A e B, que conforme ele for andando aqui, ele vai acabar encontrando o meu ponto Q, que também vai estar andando por aqui. Por que que eu estou preocupado com esse ponto C aqui? Na verdade, eu estou tentando descobrir um jeito de olhando só para o que eu já tenho no começo, que é esse ponto e esse segmento, descobrir se tem intersecção ou não e com qual ponto. Por quê? Se eu tiver que avançar isso, eu vou acabar no problema de busca de novo, né? Que eu vou variar o t até encontrar o ponto. Então eu não quero me preocupar muito com o t, a princípio, pelo menos. Eu quero uma forma de calcular ele no final. Se eu quero uma forma de calcular ele só no final, se aí tem que buscar por ele, eu preciso de alguma coisa que os parâmetros que eu já tenho no começo, descobrir se tem intersecção ou não e onde, certo? Então, no momento eu estou com isso. Eu estou com essa reta. Aí eu tenho infinitas possibilidades aqui de retas a partir desse segmento onde eu posso me encontrar, mas eu sei que é um ponto C qualquer, né? Aqui eu só chutei mesmo, no desenho, claro, que ele pertence a esse segmento e conforme ele for andando, ele vai encontrar meu ponto Q. Tudo bem? Se eu quero a intersecção, certo? Então é quando Q mais TV for igual a esse C mais TU, com esse ponto Q, o vetor V é o diretor dessa reta, o vetor C e o vetor U, o vetor diretor desse projétil, certo? Então aplicado a qualquer ponto. E o C é o único ponto que eu não conheço. Eu conheço o Q, eu conheço os vetores diretores, e o T aqui, por enquanto, é só um parâmetro da minha reta. Então, eu vou isolar o C e vou ficar com essa equação aqui, que também a gente pode interpretar como uma equação de reta, certo? Onde Q é um ponto inicial e o vetor diretor é V menos U. Né? Graficamente, essa reta representa isso daqui. É uma reta que, a partir do ponto Q, eu traço até passar pelo C nesse segmento. Bem? Por que isso é interessante? Porque eu tenho o ponto Q, eu tenho o vetor diretor, e agora eu tenho uma forma de calcular o ponto C. Então, o que eu vou fazer a partir disso? A gente vai descobrir a equação geral dessa reta, certo? Aí eu não coloco, não coloco aqui, mas é tranquilo, a gente pega dois pontos, e é fácil pegar dois pontos já que a gente tem o vetor diretor, e calcula a equação geral da reta, e aí eu vou calcular a intersecção dessa minha reta com a reta dada por AB. Tudo bem? Né? Aqui a gente tem uma reta subjacente, calculo a intersecção matematicamente mesmo, e vou olhar se essa intersecção está dentro do segmento AB. Se não tem intersecção, pode ser, por exemplo, sei lá, que esse ponto desce aqui, fora do segmento. Então é o caso que, opa, esse ponto e essa aresta não vão se encontrar. Nesse caso em que vai ter essa intersecção dentro do segmento.
Uma vez que isso aconteça, eu consigo calcular o t. Né? O t aqui é justamente desse ponto de encontro, porque é o mesmo t que eu venho daqui, que é o ponto de encontro daqui. Então, quando eu calcular o t para esse encontro, é referente ao meu tempo em que eles vão se encontrar aqui também. E aí, praticamente, o exame está resolvido. Eu vou fazer isso para cada ponto, para cada aresta. Aconselho depois vocês a fazer a modelagem desse na mão, acho que fica mais fácil de entender. Mas deu para entender a ideia, pelo menos, dele? Esse eu considero mais chatinho. Bem que o Hide and Seek no final também é um pouco, mas esse eu acho a modelagem dele mais chata. Esse eu deixei o código aqui também, mas esse aqui eu não consegui fazer o código passar. Tem algum problema que eu não consegui identificar. Acabei ficando de saco cheio. Ele dá presentation error, na verdade, mas eu desconfio que é um wrong answer disfarçado, porque assim, inclusive para testar eu somei na resposta, um valor aleatório, e ele continua dando presentation erro. Esse aqui eu vou até disponibilizar o código, mas aconselho a nem olharem ou tentar corrigir, porque acho que às vezes é mais fácil a gente começar do zero a implementação, mesmo quando é o nosso próprio código, do que tentar corrigir um erro desse tipo, né, quando você não vê saída. No VJudge, a gente consegue ver soluções que o pessoal compartilha também. Eu cheguei a olhar para ver se eu não estava muito louco. Falei assim, às vezes estou indo no caminho totalmente errado. Mas as soluções são muito parecidas com o que eu fiz. Então é alguma bobagem que eu estou fazendo aqui que o negócio não está passando, mas eu não quis perder mais tempo nele. Muitos problemas de geometria, a gente vai ter que passar por essa parte, né? De olhar o problema com mais cautela, representar matematicamente, ver as propriedades que a gente tem nesse problema. E no final a gente acaba chegando numa solução fácil, né? Então, a princípio, sem olhar muito para o problema, eu tinha modelado com problema de busca, mas com intervalo de busca muito grande e várias buscas, né? Então, isso estourava o tempo, mas olhando com mais calma o problema, a gente chega numa implementação direta, né? Para encontrar a intersecção entre um ponto e um segmento, a gente pode até dizer que é em complexidade constante, porque não tem nenhum for, né? Nada ali dentro disso. O das portas dos pinguins aqui, né? Parodiando o Windows e o Linux. Resumindo o problema, na historinha que ele conta, são dados dois conjuntos de pontos, e a gente quer determinar se eles são linearmente separáveis, ou seja, se tem como a gente construir uma reta no plano, de forma que cada conjunto fique de um lado diferente da reta, né? Separando esses dois conjuntos. Basicamente a ideia é desse, acho que pelo menos uma ideia, né? Esse eu não cheguei a implementar. Mas uma ideia é a gente construir o fecho convexo para os dois polígonos. Lembra que quando a gente viu o fecho convexo, né, o convex hull, a gente viu que isso é uma boa aproximação para a região dos conjuntos. Basicamente, a gente quer que essas duas regiões sejam que não tenha intersecção entre elas, certo? Né, que não tenha como a gente separar, sejam regiões diferentes. Então, quando a gente pega o fecho convexo, né, um polígono que vai contornar todos esses pontos, a gente não quer que haja intersecção entre eles. Então, a gente vai fazer essa verificação. Uma forma de fazer isso, né, é para verificar se cada ponto de um fecho convexo está no interior do outro. Né? E para fazer essa verificação, pode-se pensar na a ideia de traçar a semi-reta até o infinito, mas como a gente está trabalhando com polígonos convexos, dá para a gente simplesmente fazer teste de orientação, certo? Eu acho que eu cheguei a comentar isso na aula anterior também. Ver se está tudo, sei lá, partindo no sentido anti-horário. Para cada aresta, para chegar no interior, eu tenho que andar no sentido anti-horário também. Então, posso fazer esse teste de orientação. Acho que talvez seja mais fácil do que pensar em intersecção com a semi-reta até o infinito. E basicamente é isso. Então, para verificar essa intersecção, faço a verificação. Tenho que fazer para os dois polígonos, porque tem a possibilidade de um ponto ser interior a outro. Tinha pensado no caso específico. Mas tem um caso que por um polígono você pode acabar não vendo a intersecção, porque o ponto não está interior ao outro polígono, é isso. Mas a aresta está.
Então a aresta passa por outro polígono, mas o ponto não está no interior dele, nenhum dos vértices. Então você poderia achar que não tem intersecção, mas é quando você olhar pelo outro, aí você vai ver que o ponto está interior a esse primeiro polígono, e aí vai passar. O F, nem escrevi nada sobre ele, eu acho que assim como o C, ele era mais tranquilo, talvez um pouco menos que o C, porque a gente tem que pensar um pouco mais, mas é simplesmente você pensando na geometria. Basicamente ele fala, né, a gente tem esse campo circular aqui, mas ele vai te dar os 3 pontos desse triângulo. Com ele você sabe, né, qual que é o círculo que passa por esses 3 pontos. Ele quer que dentro do triângulo a gente desenhe aí o maior círculo possível. Aí depois a gente quer saber a área da parte vermelha, da parte roxa e da parte amarela. Então basicamente pensando aí na parte geométrica da coisa, modelando esse problema com as formulinhas, a gente chega na forma direta de calcular tudo isso. Não cheguei a modelar esse, imaginei que fosse por esse caminho, aí olhando por cima a solução de vocês, vi que era algo mais ou menos assim mesmo. Mas eu acho que só se debruçar um pouquinho no problema e lembrar aí das aulas de geometria, dá para chegar nas fórmulas sem muita dificuldade, certo? Por fim, o hide and seek. Esse já era mais chatinho, né? Assim como o problema de geometria. Ah, Basicamente, a gente tem um conjunto de pontos, onde os pontos representam crianças, e segmentos que representam paredes espalhados no plano. E aí, para cada seeker, né, as crianças que vão procurar as outras, a gente tem que determinar quantas crianças o seeker é capaz de ver. E essas crianças podem ser tanto seekers ou não, não tem problema. Ah, e o capaz de ver aqui, ele determina que é quando a gente traça um segmento entre o seeker e a criança, a gente não pode ter nenhuma parede no meio do caminho, certo? Então, para cada seeker, a gente quer saber quantas crianças ele consegue ver. Se alguém pensou em alguma coisa, na primeira ideia, talvez tenha sido você verificar para cada seeker de criança, né, para cada segmento possível, a gente já quer ver se tem uma intersecção com outro segmento, com uma parede, certo? Então, né, um pseudocódigo a gente pensar assim, né? Para cada seeker, eu vou procurar para cada criança, diferente do próprio seeker, claro. A princípio não tem intersecção. E aí eu vou testar para cada parede, testo se tem intersecção. A gente tem a funçãozinha lá para testar se tem, né? A gente não está preocupado em qual é a intersecção, simplesmente se tem, tá? É só fazer aqueles testes de orientação. Se tem intersecção, a gente marca como 1, poderia dar um break aqui até, e aí eu vou somar na minha resposta só se não tiver entre nenhuma intersecção, quer dizer que o seeker S consegue ver a criança C, já que eu não achei intersecção. Então essa seria a solução mais simples possível, mas obviamente isso vai estourar o tempo, por quê? Porque são muitas comparações que eu estou fazendo, estou testando. Seeker não são muitos, acho que são só 10 seekers. Mas criança e parede pode ter bastante, de forma que a complexidade aqui seria em torno de n quadrado. Só não é n ao cubo, porque são poucos seekers aqui. Acho que isso é no máximo 10, se não me engano. Mas ainda assim, isso vai estourar o tempo. Bom, né, como comentei, isso vai dar TLE. Então, qual que é a solução de fato? A ideia desse exercício acaba sendo, de fato, a gente vai ter que fazer esse teste, mas o que a gente quer, a gente quer uma forma de reduzir quantas arestas a gente tem que testar. A gente vai ter que olhar para cada ciclo de criança, não tem acho muito como fugir disso. Mas se eu conseguir de antemão falar assim, olha, eu não preciso testar todas as paredes, tem só esse conjuntinho aqui que pode ter intersecção, isso vai simplificar a nossa vida, vai diminuir o tempo de execução, e é o que a gente quer, né? A gente não quer o TLE. Então, para isso, a gente vai fazer um line sweep. Line sweep é uma coisa interessante a gente dar uma olhada mesmo, pensar um pouco nesse tipo de estratégia, porque para geometria aparece bastante em vários problemas. É uma estratégia versátil, né? Não é um algoritmo pronto, é simplesmente uma forma de encarar. Inclusive, nesse caso, ao invés de fazer o tradicional, né, que a gente
está com uma reta vertical ali andando da esquerda para a direita, aqui esse line sweep a gente vai variar a inclinação da reta. A gente vai girando essa reta. Acho que no código eu até chamo de radial sweep, sweep em vez de line sweep. E por que isso vai ajudar? Porque conforme a gente vai fazendo esse line sweep, a gente vai ver por quais retas a gente está passando com essa minha reta de varredura. E com isso, quando eu achar uma criança, eu vou testar só com as minhas paredes que estão ativas, entre aspas, as paredes por qual eu estou passando. As outras não tem chance de intersecção, eu não estou passando por elas, então não tem como ter intersecção com elas. Então, mais ou menos, sei lá, pegando esse exemplo com os pontos e paredes, vamos supor que eu vou começar com esse ponto central, seria o primeiro seeker, e eu começo com a reta aqui no ângulo zero, certo? Nessa inclinação. E aí eu vou fazer, né, a princípio, em termos de implementação, para esse ponto, como pivô, como centro, eu faço um radial sort, certo? Lembra que a gente viu como ordenar os pontos com base em um centro, com base no ângulo que forma com ele. E eu vou acessando esses pontos por vez. Então aqui, ó, eu estou começando a passar por essa, sei lá, eu chamei essa reta de 0, essa reta de 1, essa reta de 2. Então eu estou passando pela reta 0 agora, então essa parede está ativa. Não consegui pensar na palavra melhor para dizer que eu estou passando por essa parede. O próximo ponto é uma criança. Aí quando eu tenho uma criança, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segmento de reta, né, formado pelo seeker e pela criança, e vou testar se eles intersectam com as paredes ativas, certo? Então aí eu vou ter que fazer o teste mesmo. A diferença da solução ingênua é que eu não vou testar todas as paredes. Eu reduzir muito esse meu intervalo de busca. Eu vou testar só com a reta zero, porque é a única reta ativa. E no caso, realmente tem intersecção, porque essa reta está entre o meu seeker e minha criança. E eu vou ver isso quando eu fizer o teste, então eu não vou contar isso, né? Eu não consigo ver a criança. Aqui é o ponto final do segmento, então ele vai sair do conjunto de paredes ativas. Aqui entra a parede 1, uma nova criança. Vou testar com o conjunto de paredes ativas se tem intersecção. Nesse caso não tem, porque a minha reta está depois da criança, certo? Então, aqui sim, essa criança eu consigo ver. Próxima criança, mesma coisa, vou fazer o teste com as paredes ativas, que é só a parede 1. Nesse caso tem intersecção, não consigo ver. Entra uma nova reta. Aqui eu não estou preocupado com nenhum tipo de ordenação. Cheguei a pensar se de repente, ao invés de fazer esses testes de intersecção, eu poderia já ter algo ordenado aqui, pensando em distância. Mas aí eu teria que calcular essa distância toda vez e eu achei que não só não ajudaria, como pioraria o desempenho. Então mantive isso. Então aqui é só um vetorzinho mesmo de paredes ativas, por assim dizer. Depois termina a reta 1, passo pela próxima criança, vejo se tem intersecção. Nesse caso não tem. Só vejo com a parede 2, certo? Já que a parede 1 e 0 não estou passando por elas. Termino a reta 2. Quando eu olho para a última criança, de cara eu já sei que ela consegue ver, porque nem sequer tem parede ativa, certo? Então nem tem com o que testar. Então pronto, essa criança eu consigo ver. A ideia da solução é essa. Problema. Como acontece com quase todo problema de geometria, a gente tem casos degenerados, ou pelo menos casos muito específicos, que vão nos dar trabalho, né? Que vai ser difícil. Às vezes a gente não consegue ver eles, a gente não pensa quando modela a solução, mas eles vão aparecer e a gente tem que ver como tratar. Nesse caso é o seguinte, a gente começa, né, o nosso ponto de referência é o eixo X aqui, né, quando a gente forma um ângulo zero. E a gente vai dar a volta de anti-horário até chegar aqui nele de novo. O que acontece? A gente corre o risco de estar passando por uma reta e não saber e fazer uma coisa nada a ver depois. Por exemplo, sei lá, imagina que eu estou nesse cenário aqui. O primeiro ponto que eu vou ver é essa criança. E eu não sei que essa reta está aqui. Eu não passei pelo ponto inicial dela para saber que ela está aqui. Então eu vou dizer que eu estou vendo essa criança. Quando eu chegar nesse ponto, falar, opa, é o primeiro ponto dessa reta que eu estou vendo. Então é o início da reta. Para mim, né, para o algoritmo, parece que é o início da reta.
Então, quando eu vim para essa criança, eu vou achar que tem uma reta entre eles, que tem uma reta ativa nesse momento. Eu vou testar a intersecção desse segmento com esse, vou acabar vendo que não tem, porque no teste, né, vou ver que não tem intersecção entre esse segmento e esse, e vou dizer que eu consegui ver duas crianças, e vou carregar que eu estou vendo essa reta até o final, até chegar aqui, e quando realmente tiver a reta, eu vou achar que não tem mais. Então, estou num problema chato aqui, né? Ele está fazendo algo meio nada a ver com a geometria do problema, né? Ele não consegue ver essa reta aqui de jeito nenhum, esse segmento, essa parede. Como que a gente resolve isso? Bom, sentei ali, fiquei desenhando algumas coisas, pensando em que propriedades eu poderia dar para isso, como identificar se é um começo de reta, se não é de fato. Não sei como provar exatamente essas coisas, mas o que eu cheguei é que eu posso fazer um teste de orientação. Ah, Quando eu chego numa reta, né, uma extremidade, eu vou ver se a outra extremidade está à direita ou à esquerda do segmento formado por S e por esse ponto que eu achei. Então, por exemplo, né, eu estou nesse caso aqui. Vamos pegar o caso da esquerda mesmo. Eu estou no seeker S aqui, né, tudo centrado nele, e eu acho esse segmento de reta. Eu estou passando pelo ponto A. Né, eu posso formar um segmento a partir desses dois. Pode ser simplesmente a reta que eu já estou passando. É que essa reta aqui ela é virtual, né? Ela é imaginária. Eu não estou realmente passando essa reta. Mas posso pensar nela aqui. Eu vou olhar para outra extremidade da parede, esse ponto B aqui, por exemplo. Por exemplo, não, né? É o ponto B é a extremidade dessa reta, dessa parede. Se ele tiver à esquerda, ou né, no sentido anti-horário, então, de fato, o ponto A é o ponto de início e o ponto B é o ponto final. Eu ainda vou passar por esse ponto, porque ele está à minha esquerda, ele está no meu sentido anti-horário, que é o lado que eu vou passar ainda. Então, nesse caso, beleza, é o caso que a gente já estava vendo, então esse ponto é o ponto de início, eu vou marcar a parede como ativa, para só quando chegar aqui, desativar essa parede. Agora, esse caso aqui, que o ponto está à direita, então, mesma coisa. Sei lá, eu comecei aqui no zero, né, vim passando, cheguei no ponto A, tenho essa semi-reta, olho para a outra extremidade da reta e vejo que ela está à minha direita, no sentido anti-horário. Então, eu devia ter passado já por esse ponto, não passei. Então, na verdade, isso aqui é o fim da reta, não o início. Então, se eu estiver passando, eu não vou fazer nada, eu não vou marcar ela como ativa, porque ela não está. Na verdade, eu estou saindo da reta que antes eu não tinha visto ainda. Então tá, pelo menos agora eu já consigo determinar quando que eu ativo a parede, porque eu realmente estou entrando nela, e quando eu não ativo, porque eu estou saindo dela, né? Embora seja o primeiro ponto que eu esteja vendo, é o ponto de saída. Mas eu ainda tenho um problema que tá, mas se eu comecei aqui do zero, tem esse intervalo que eu já passei, que poderia ter crianças, em que se eu fizesse o teste, eu não ia testar com essa parede porque eu não sabia que ela estava ativa. A minha varredura não conseguiu ver isso. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente faz o line sweep duas vezes. A primeira, só olhando para as retas, só olhando para as paredes. Por quê? Porque quando eu fizer na primeira vez, né, eu vou dar a volta com isso aqui, vou ver que aqui eu não posso entrar, dei a volta. Na hora que eu chegar no ponto B, eu falo assim, opa, agora sim. Aí eu faço o teste de orientação normal, vou ver que o A está à esquerda desse segmento. E marco essa parede agora como ativa. Quando eu começar de novo o radial sweep, né, esse line sweep aí, variando a inclinação, eu já vou começar com essa reta ativa, né? Eu mantenho as paredes ativas de quando eu terminei a busca anterior. Então agora sim, se eu tiver crianças nesse intervalo, eu vou testar com essa parede porque ela está marcada como ativa. Então é uma forma, né, eu vou duplicar aqui a minha busca, mas isso não chega a impactar tanto no tempo, né? Claro, deve dobrar, mas ainda passa, ainda não dá TLE. E aí eu consigo garantir que no começo da segunda busca, se tiver alguma reta ativa, ela está marcada. E aí quando eu achar a criança aqui, eu vou fazer o teste, né? Não é o caso que eu não consigo ver ela. E isso realmente resolve
esse eu consegui passar, esse não teve nenhum problema. O único que eu tive, né, foi o problema de geometria. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Na implementação dele, né, pego toda aquela parte da biblioteca de geometria que a gente tem, aquelas funçõezinhas prontas. Eu tive que mudar um pouquinho. Na verdade, não sei se eu tive, porque depois eu corrigi outros problemas, eu não sei se esse era o real problema. Mas no Radial Sort, a forma que estava implementado, a forma de ordenar antes não estava muito legal. Eu acho que eu tinha ângulos de menos π a π. Aí aqui eu quis manter positivo. Isso acabou ficando no final. Eu não cheguei a testar se antes funcionava, porque tinha uns problemas que eu não tinha corrigido ainda. A minha função aqui consegue ver. Eu vou mandar o meu seeker, a criança por qual eu estou passando, certo? Então isso aqui é um segmento de reta, na verdade, que eu vou construir aqui, que é a minha visão. Eu mando o vetor de paredes inteiro, mas eu mando com todas as paredes, mas eu mando um conjuntinho de inteiros que vai dar os índices das paredes que estão ativas, certo? Então, eu vou testar se tem intersecção entre o segmento com uma parede, mas simplesmente para as paredes ativas. Se eu encontrar alguma intersecção, eu retorno zero, que é que eu não consigo ver a criança. Se eu passo por todas as paredes sem intersecção, então eu retorno 1, que é que eu consigo ver a criança, já que não tive nenhuma intersecção. Para o meu line sweep, eu vou ter um vetor de pares, certo? Aqui eu chamei de radial sweep, onde aqui eu vou jogar tanto as crianças como as, as minhas paredes, certo? Para as crianças, eu vou colocar a posição dela. O meu par é formado por um ponto e um inteiro. O ponto, que é as minhas coordenadas, e o inteiro é só para marcar o tipo, se é uma criança ou se é uma parede. Então, no caso da criança, eu vou marcar aqui como kid, tanto se for seeker como se for criança, não faço diferença entre os dois. Só os seekers eu só deixo no vetor separado porque eu vou iterar sobre eles. E no caso da reta, eu mando no segundo parâmetro, eu vou colocar os dois pontos. Assim como nos retângulos, eu não coloco o retângulo inteiro, eu coloco o ponto de entrada e ponto de saída. Aqui da mesma forma, eu preciso saber as extremidades do meu segmento. Quando eu começo a passar por ela e quando eu vou sair da parede. E o I aqui é o índice dessa minha parede, que é para eu conseguir saber, para conseguir ativar ela, conseguir acessar outra extremidade sem muito problema. Então eu tenho o vetor das paredes, com o índice dele eu consigo acessar tudo que eu quiser, qualquer informação que eu quiser sobre essa parede, sobre esse segmento. E aí faço o radial sweep. Na primeira parte, eu não olho para as crianças, certo? Então, bom, aqui é simplesmente, né, para cada seeker, construo o meu conjunto de paredes ativos, faço o meu radial sweep, né, usando esse meu comparador, tendo o seeker como ponto central. E na primeira passada, se eu passar por uma criança, eu vou simplesmente pular essa iteração, porque eu não estou preocupado com elas agora, eu só quero saber no final quais paredes estão ativas. Então, se for uma reta, aí sim, né, caso que eu saia desse if, aí eu pego qual reta que é, pego esse segmento que eu chamo de L, pego o ponto P, que é o ponto que eu estou passando na reta, e a outra extremidade. Se eu já tinha passado pela reta, no caso que eu já tinha entrado nela, esse vetor está marcando justamente isso. Então, aí é garantido que eu estou no ponto de saída, então eu vou marcar que eu não entrei mais na reta, diminuir a quantidade de paredes e a quantidade de paredes ativas e apagar esse valor do conjunto. Essa variável é até redundante, eu poderia simplesmente ver o tamanho desse conjunto, mas sem problema. Caso contrário, então é o caso que eu não estava passando pela reta, esse segmento não estava ativo. Então, para poder marcar como ativo, aí sim eu tenho que fazer aquele teste de orientação de verificar se o ponto Q que é o ponto, né, a extremidade oposta, a extremidade que eu não estou passando, do meu segmento entre o centro, que é o seeker, e o ponto P. Então, se for maior que zero, que é o caso que está à esquerda, então aí sim eu marco que é um ponto de entrada
e insiro isso no meu conjunto de paredes ativas. Então, no final desse for, eu vou ter quais paredes vão estar ativas no momento inicial, quando o ângulo é zero. E aí sim eu faço a segunda busca. A segunda parte das paredes é igualzinha, Ctrl+C, Ctrl+V. A única diferença é que agora aquele if que eu estava só um continue, agora sim eu vou ver se não é o próprio seeker eu pulo, né? Se for o próprio seeker eu pulo. Caso contrário, se tiver pelo menos uma parede ativa, aí eu chamo a função consegue ver, daquelas paredes que eu tenho. Se eu consigo ver, então eu somo a minha variável answer aqui, para no final printar quantas crianças eu consigo ver. Os problemas de geometria são meio chatos mesmo, né? Eu mesmo demorei um bocado essa semana só nesses dois exercícios, o Hide and Seek e o Geometry Problem, principalmente o primeiro, que no final acabei irritando com ele, deixei quieto, mas a modelagem de fato está certa, é só na implementação que eu fiz alguma caca. Mas são problemas mais chatinhos, porque primeiro você tem que ter um certo domínio mesmo daqueles conceitos, da propriedades, teoremas, se possível, para a gente conseguir modelar o problema de forma conveniente para chegar numa solução eficiente, né, que não estoure o tempo. Mas mesmo depois que a gente chega nessa modelagem bonitinha, a gente chega na solução, em outros tipos de problemas, quase sempre a implementação é tranquila, é imediata. Uma vez que você chegou na solução, você, é dessa forma que eu faço e faço de forma eficiente, transformar isso em código não costuma ser problema. No caso dos problemas com geometria, isso já pode ser problema sim. Primeiro, porque só por estar trabalhando com double, com float, né, com ponto flutuante, a gente já vai ter esses problemas associados a isso, né, problemas de arredondamento, truncamento, precisão. Então isso já é problemático. Depois, a gente tem uma quantidade enorme de casos específicos, casos degenerados. Alguns exercícios ainda falam assim, ó, isso aqui não acontece, tá? Não se preocupa com isso, que é para tentar facilitar a nossa vida, mas ainda assim tem coisa que fica para trás e tem que ser pensado na hora da implementação. Então, problemas de geometria são realmente mais chatinhos, mas talvez não sejam tão difíceis como a gente imaginou no começo, né? Antes da gente ver essas técnicas e ver alguns exercícios de fato, talvez pareça um bicho de sete cabeças, que na verdade não é. É sim, são problemas chatos mesmo, mas dá para fazer, né? Dá para a gente pensar neles e chegar em modelagens não tão absurdas, dá para a gente entender e conseguir fazer. Então, de exercício, acho que é isso. Vou encerrar a gravação.